repete a sua palavra, porque é algo urgente, e Ele quer que nós entendamos e assim o façamos. Hoje é o dia chamado das crianças. Meu objetivo aqui não é pregar para crianças. O objetivo aqui é, de fato, trazer uma boa reflexão de como Jesus lidava com as crianças, o que Jesus requer de nós também no trato com as crianças, o que nós podemos aprender com as crianças. Meus amados irmãos, se nós pudéssemos trazer um outro título, poderia ser Jesus e os excluídos. Na sabedoria grega e entre os rabinos judaicos, existia um certo menosprezo para com as crianças. Eles entendiam que gastar tempo com as crianças era perder tempo. Olha que ignorância, né? E estamos falando do berço da sabedoria antiga. Estamos falando de pessoas que tinham um conhecimento elevado até então. A criança, ela era colocada de canto, sendo na mente deles incapazes de entender e compreender as coisas da vida. E o que é triste é pensar que ainda hoje essa mesma ideia acontece. Os adultos tendem a menosprezar as crianças. Isso é algo que não pode acontecer. Jesus vai nos dizer claramente isto. Estou falando assim pela urgência da questão. As crianças hoje, elas são entregues a uma tela de celular, uma tela de TV. Elas são entregues ao cuidado de terceiros. As pessoas hoje não querem ter nenhum tipo de responsabilidade, tarefa. E alguns ainda acham que criança incomoda. Não, criança é criança. Sempre será. Criança é inquieta, criança tem as suas nuances. Elas não atrapalham, elas são crianças. Cabe a nós o dever de ensiná-las no bom procedimento, explicá-las o que deve ser feito e tentar ensiná-las no bom caminho. Porque aqui nós vamos ver, nesse pequeno retrato, que eu não vou nem ampliar porque o tempo não nos compete, e todos os evangelhos sinóticos, a relação de Jesus com as crianças vem no mesmo capítulo do divórcio. E isso não é à toa. Afinal de contas, a criança precisa da figura da materna e paterna. O nosso mundo está tão desconfigurado, tão disfuncional, que infelizmente as crianças hoje, elas estão crescendo com a falta de alguém, em sua grande maioria. Mas aqui o que nos chama a atenção é que as pessoas levavam as crianças a Jesus. Nós temos que começar a pensar daí. Será que nós, de fato, temos levado as crianças até Jesus? Certo é que talvez a nossa realidade, quando conhecemos Cristo, não era de proximidade. Tudo bem, faz parte da vida. Mas nós já desenvolvemos um caminho, temos os nossos netos, ou ainda temos os nossos filhos, ou ainda temos pessoas nas quais, crianças nas quais nós podemos apresentar a Cristo, porque foi isso que foi feito ali. As pessoas levavam as crianças a Cristo. E é um papel também que nós precisamos fazer. Enquanto lá o mundo, o adversário, tem colocado na mente das crianças um caminho desviante, nós precisamos assumir essa responsabilidade de levá-las a Cristo. Levá-las a Cristo não é ensiná-las, não é simplesmente trazê-las na comunidade de fé. Porque um grande fenômeno também acontece na cristandade, é a criança, ao desenvolver, se tornar-se adulto, a primeira coisa que ela faz é abandonar a comunidade de fé. Pais trazem os filhos à comunidade de fé, mas não os levam a Cristo. E é isso que temos que repensar. Nós precisamos levá-los a Cristo, ensiná-los a amar a Cristo, ensiná-los a ter uma vida com Cristo. Mas convenhamos, como muitos vão ensinar aquilo que não têm. Mas nós precisamos assumir essa
essa responsabilidade como essas pessoas. Elas levaram a Cristo. Só que acontece uma coisa muito esquisita. Os discípulos, interpretando mal, por falta de visão, por falta de empatia ou por falta de discernimento, estavam impedindo as pessoas, brigando com elas, quando elas estavam levando as crianças a Cristo. E acontece também isso assim. Constrangemos as crianças, não achamos que elas incomodam, ou achamos que elas precisam estar num ambiente a par daquilo que acontece no culto. Não, nós não podemos impedi-las de chegarem a Cristo. E às vezes nós as impedimos. Seja por essa visão limitada, seja por um comportamento desviante, seja por uma conduta inadequada, também estamos impedindo-las de chegarem a Cristo. Tem quem leve e tem quem impeça. Às vezes a pessoa ela não leva e também impede. É uma realidade muito real no nosso tempo. E aqui nós vamos ver algo inédito da parte de Cristo Jesus. Jesus sempre se indignou contra os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei. Ele sempre esteve indignado com aqueles hipócritas. Agora ele está indignado com os discípulos. Meus amados irmãos, grande é a nossa responsabilidade como servos e servas do Senhor. A primeira responsabilidade é cuidar das nossas crianças, dos nossos. É entender que esse mundo mau, caótico, disfuncional, desse mundo totalmente avesso, é necessário construir um caminho, pavimentar um caminho para que os nossos possam percorrer. Não é o caminho do fanatismo religioso ou um caminho da irracionalidade, mas é o caminho do Senhor. Levando, ensinando essas crianças a amarem a Ele, a estarem com Ele, porque Ele não é alguém que repele criança. Jesus é aquele que as recebe. Os gregos achavam que perdiam tempo. Os rabinos judeus também. Jesus as recebe. E às vezes fazemos um desserviço quando entregamos as crianças à própria sorte, ou quando nós não assumimos isso. Aquelas crianças que estão ao nosso redor, nós devemos sim aproveitar o tempo e prestar-lhes um bom serviço, mostrando-lhes, levando-as até Jesus. Começa na nossa casa. Entendemos errado o que é trazer. Trazemos, mas nada explicamos. Trazemos, mas não somos bom testemunho. Trazemos, mas perdemos a mão. É muito comum ver crianças em lares evangélicos sofrendo e tristes. E isso é ruim demais. No lar cristão deve ser um lugar onde a criança tem o seu desenvolvimento pleno, principalmente de sua fé. Mas é perceptível ver a tristeza, ver a angústia do sofrimento daqueles que foram entregues à própria sorte. Pesamos a mão, por na verdade precisamos ter discernimento para ter equilíbrio, porque senão estaremos fazendo como os discípulos e tendo do Senhor a mesma indignação. Como assim? Quando ele viu o que estava acontecendo, os discípulos repreendendo as pessoas que estavam trazendo as crianças, Marcos relata isso. Vendo isto, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeço de conhecer o Senhor, não os impeço de chegar a Ele. Cuide de suas crianças, zele por suas crianças, ensine as suas crianças e tenha discernimento. A água demais mata a planta. É o equilíbrio. Não é só repreensão, como também não é só passagem de mão pela cabeça. É discernir. Eu preciso levar a Cristo essa criatura que Ele me deu como responsabilidade, para que amanhã no seu desenvolvimento ele também ou ela também esteja com Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Nós embaraçamos as crianças porque temos a mente errada, como dito deles atrás. E a criança
não tem vez. Que a criança é perda de tempo, irmãos. Acordemos enquanto é tempo. A criança, ela é um ser importante, uma parte importante que introduzida na nossa família. Talvez ela não tenha o discernimento da vida, mas ela é importante, tem vez sim, tem voz sim. Precisamos olhar a nossa mente distorcida, isso aqui é empurra. Faça isso, faça aquilo. A criança não tem direito de questionar. Não tem direito de falar. Temos que rever. A criança precisa sentir-se parte da família. Não como alguém que só se alimenta e respira. E isso acontece dentro de lá. A criança tem que ser ensinada, claro, repreendida, claro, mas também ouvida. Eu não vejo alguém chegar para a criança e perguntar: você está feliz? Porque para o adulto pouco importa se ele está feliz, ela tem que obedecer. Faça isso. Ouça a sua criança. Você está feliz aqui na casa da mamãe? Você está feliz aqui na casa do papai? Você é feliz nessa família? Precisamos fazer isso. Porque a gente acha que a gente não tem que melhorar. Precisamos melhorar, precisamos crescer. Precisamos. Não podemos embaraçar as crianças. E nós embaraçamos as crianças como os discípulos estão fazendo lá. Imagina você chegar com uma criança, levá-la lá com toda a boa intenção, para que o mestre pudesse chegar. Não vai trazer ela aqui não. Ele não pode perder tempo com ela. Imagina o embaraço. E nós fazemos assim toda vez em que nós saímos do ponto. Isso aqui é um alerta, irmão. Porque depois essa criança se torna adulta, vai viver a vida dela, a gente vai dizer que ela é ingrata. É não que ela passou toda a sua infância num sofrimento só. Agora ela viu a chance de se libertar. Quando na verdade, onde há um lar saudável, a criança tem saudade do lar. Não é que ela não queira sair, mas ela sabe que tem um ponto seguro. Ela sabe que tem uma casa onde ela é alguém. Alguém que tem vez. Alguém que é notado. E é isso que Jesus ensina aqui. Mesmo a criança sendo imatura, não tendo todo o conhecimento, nós devemos considerá-la com todo amor e com todo lugar que ela deve ser, em alta conta. É a nossa responsabilidade ensinar. E aqui Jesus ele vai falar um negócio que a gente precisa também entender. Entenda, você talvez não tenha mais filho pequeno, você tem seus netos. Por meio do ensinamento de Cristo, você também pode ajudar, mostrando que o caminho é o caminho de valorizar aquele ser que o Senhor abençoou em fazer parte de uma casa, de uma família. Porque ele repreende os discípulos indignados, porque estavam embaraçando as crianças, repreendendo as crianças, afastando a criança. E diz o seguinte: olha, não faz isso não, porque tu estás é o reino de Deus. Muitas pessoas interpretam da seguinte forma: a criança é de Deus, do reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo, não. O que ele está dizendo é o seguinte: o reino de Deus também é para as crianças. O reino de Deus também alcança as crianças. As crianças podem desenvolver-se no reino de Deus. As crianças podem desenvolver-se com Cristo. As crianças podem crescer na plenitude do reino do Senhor. O reino de Deus também começa nas crianças. Na nossa ignorância, a gente acha que elas não conseguem compreender, que elas não conseguem entender. Irmãos, leve engano. Eles compreendem tudo. Eles são o mais bom já. Eles compreendem muito bem a hipocrisia do adulto. Eles compreendem muito bem as faltas da nossa parte. E eles copiam-nos como poucos os nossos comportamentos. E
Então achar que uma criança não consegue compreender o reino é ignorância. Que Jesus está tirando aqui. Deixe vir a mim, eu vou ensinar. Eles vão compreender. Serão crianças de Deus. E começarão a viver o reino de Deus. Quando o reino do mal, do diabo, começar a perturbá-los, eles vão identificar. Porque eles estão inseridos dentro do reino de Deus. Nosso papel, sentar para explicar, perceber a criança, proporcionar um ambiente em que ela chegue a Cristo. Nosso papel. Porque deles também é o reino de Deus. Se para Deus eles são importantes, quem somos nós para desvalorizar? E continua aqui. Em verdade vos digo, aqui é um outro ponto importante, que nós perdemos também, talvez por ignorância. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. As crianças também nos ensinam. A gente acha que só nós temos algo a oferecer, a ensinar. As crianças também nos ensinam. Quando ele diz isso aqui, é o seguinte: repare numa criança, ela é frágil, dependente dos seus pais. Assim também nós devemos ser para com o Senhor, dependentes dele, dependentes do seu reino, frágeis, dependentes da força do Senhor, da segurança do Senhor, do braço do Senhor, do auxílio do Senhor. Se nós não observarmos as crianças, repará-las como são, você as repreende, ela não deixa de te amar, porque elas são dependentes. Assim somos nós. Às vezes, por vezes o Senhor nos repreende, a gente fica bravo, a gente quer mudar de direção, a gente ainda quer questionar, ao invés de receber. A criança dependente, ela está totalmente vulnerável ao Senhor. Benditos são aqueles que no Senhor encontram refúgio. Benditos são aqueles que são totalmente dependentes dEle, que suspiram por Ele e caminham por Ele. Então as crianças nos ensinam. Mas o homem ou o ser humano crescido despreza aquilo que ele deveria gastar tempo. Se para o intelectual grego era perda de tempo, para nós cristãos é aproveitamento de tempo. Aproveitamos o tempo quando nós ensinamos as nossas crianças, estamos ao lado dela. Aproveitamos o tempo quando nós as observamos, quando nós de perto entendemos bem. Deixa eu ver se eu tenho feito um bom trabalho, porque amanhã depois não adianta reclamar da sorte, não. O trabalho é feito antecipadamente. Mas hoje a nossa realidade é uma realidade distante do Senhor, fica difícil aproximar os nossos. Nós não gastamos tempo com o Senhor, que sai ensinar os filhos a terem tempo com o Senhor. Nós não valorizamos as coisas espirituais. Como é que os filhos vão valorizar as coisas espirituais? Achamos bonito uma criança sexualizada, achamos bonito uma criança totalmente distorcida da realidade, achamos bonito. Quando na verdade deveríamos estar muito atentos. Porque o mal tem trabalhado, irmão, nas escolas, na mídia. O mal tem trabalhado no mundo, de forma geral. As crianças observam o que acontece no mundo. Podemos ver até que o mal tem trabalhado até em comunidades de fé, porque as pessoas estão fora daquilo que Jesus ensinou. Eu gosto do título aqui, desse mais moderno, Jesus abençoa as crianças. Nas Bíblias mais antigas, o título era Jesus e as crianças. Jesus e as crianças. E nós não impeçamos esse grande encontro. Que nós não sejamos a pedra de tropeço para que nossas crianças alcancem Jesus. Que nós não sejamos algozes, capatazes, pessoas nas quais as crianças querem logo se livrar. Sejamos cristãos verdadeiros, aqueles que exalam Cristo, ensinam Cristo, expressam Cristo, para que elas também tenham Cristo no seu viver. E é o que ele está dizendo aqui: olha, se você não receber o reino de Deus como uma criança, não entra nele.
Então observe as crianças, elas vão te ensinar um caminho, vão te ensinar um caminho que te coloca no caminho do Senhor. E ele fecha dizendo o seguinte: então, enquanto a sua sociedade repulsava, reprimia, afastava as crianças, Jesus as recebe de braços abertos, coloca a mão sobre elas e as abençoa. Que as nossas crianças sejam crianças abençoadas por Jesus. Que as nossas crianças sejam crianças que caminhem com Jesus. Não vigie, meu amado irmão e irmã, o que a sua criança vê, o que a sua criança ouve. Por vezes, somos nós que colocamos diante das crianças porcaria do mundo, quando nós deveríamos ser aqueles que seriam os primeiros a tirá-las de perto disso. Por vezes nós achamos que criança só reprimenda, é só pancada, é só castigo, mas não entendemos por que essa criança está chamando tanta atenção assim. Nós não queremos refletir, queremos o caminho mais fácil do atalho e não queremos receber a responsabilidade de gastar o tempo para ensinar. O atalho é estar no celular na mão, colocar no entretenimento ou simplesmente repreender de forma brusca. Isso é um atalho. O correto é fazer como Jesus. Recebe as crianças, impõe as mãos sobre as crianças, tenha contato com as crianças, abençoe as crianças. E eu fecho também com um grande perigo, que também é muito corriqueiro. Tem muita gente amaldiçoando as crianças. A criança no seu jeito, no seu modo, as pessoas, pela impaciência, elas amaldiçoam, colocando nelas rótulos que elas não têm, colocando-as em uma condição que elas não merecem estar. Cuide, cele, não espragueje, não diga que ela é isso ou ela é aquilo. Professe que aquela criança talvez não seja, mas ela se tornará uma criança abençoada por Jesus. Nós passamos o nosso trabalho bem feito. Nesse dia em que de fato o mundo comemora, dá esse realce às crianças, que eu e você, como servos do Senhor, possamos ter esse olhar apurado. Nunca houve um ataque tão frontal contra as crianças como no nosso tempo. As crianças estão sendo violadas, as crianças estão sendo tolhidas de sua infância, as crianças estão sendo colocadas diante de situações que não deveriam estar sendo colocadas, estão sendo vilipendiadas, estão sendo abusadas de toda sorte, diante de adultos que simplesmente se negam a assumir a responsabilidade que deveriam ter. Ore pelas suas crianças, tome cuidado com as suas crianças. Entenda que a grande maioria das vezes que há um abuso é de quem está muito próximo, sabe? Pessoas hoje estão querendo viver sua vida e não estão querendo pensar nas crianças. Quando eu disse no começo, nos evangelhos sinóticos, o tema de Jesus com as crianças é colocado justamente no capítulo do divórcio. Só queria fechar com a seguinte reflexão: a criança não é culpada das atitudes erradas e decisões erradas de certos adultos. Então, se por acaso houve qualquer tipo de decisão errada, pense no bem-estar da criança. Tem muito adulto pensando só no seu bem-estar. Toma uma decisão errada e coloca a criança para viver no mesmo teto de pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com aquela criança. Esse tipo de atitude que os abusos começam a acontecer. Se hoje pais biológicos abusam de crianças, quiçá aqueles que não são. Quiçá pessoas que chegam agora, rejeitam. Tome cuidado. Sejamos zeladores das crianças, como um dia foi o nosso Senhor.
Buscai vir a mim, não os impeçais. E Ele as abençoou. Possamos fazer da mesma forma, cooperando com o reino, que de fato justais também é o reino. Amém? Vamos agradecer.